muito pontual. Pega a sua Bíblia correndo aí, você que pode, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo número 6, versículo número 46, aleluia. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo número 6, versículo de número 46. Se você encontrou, se coloque de pé, para que possamos ler a palavra do Senhor. Pastor, não trouxe Bíblia, como é que faz? Então fica de pé, vamos ler comigo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículo número 46 diz: E por que me chamas de Senhor, se não fazem o que eu te peço? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as obedece, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo enchentes, batendo com ímpeto a corrente naquela casa, não pôde abalá-la, porque estava fundamentada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem nenhum alicerce, a qual bateu com força as correntes das águas, e logo ela caiu, e foi grande aquela ruína. Somente até aí, feche seus olhos. Papai, nós te pedimos, dá destino para nós nessa noite, orienta nosso coração, orienta nossa vida, porque nós sabemos que sem ti nada podemos fazer, mas contigo todas as coisas nos são possíveis. Em nome de Jesus, todos digam. Te assenta aí, porque hoje o negócio vai pegar aqui. Quem aqui Jesus é o Senhor da sua vida? Só isso? Quem aqui Jesus é o Senhor da sua vida? Então me escute. Jesus vai dizer, Lucas 6,46, meu bem, muda a versão para mim, por favor. Olha lá. Tem outra versão? Tem mais uma? Olha aí. Por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu vos digo? Se Jesus é o Senhor da sua vida, se o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, por que nós não obedecemos a sua voz? Se Ele é Senhor da nossa vida, querido, não é mais a nossa vontade, é a vontade de Deus na nossa vida. Jesus aqui, Ele estava falando algo muito profundo, que na caminhada com Deus, na vida com Deus, todos nós precisamos entender isso. Escute isso. Na caminhada com Deus, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender, querido, que quando nós começamos na fé com Jesus, Jesus vai dizer para nós, vem como você está. Jesus vai aceitar você com seus pecados, com suas falhas, Ele te acolhe, Ele te recebe. Mas aquele que quer permanecer na presença de Deus, ele não pode permanecer com as velhas práticas do passado. Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz e... Jesus vai dizer algo muito importante para nós, que nós precisamos entender. Tem muita gente, querido, existe uma teologia que prega isso, que existe uma graça barata, uma graça, querido, onde não há possibilidade de você perder a sua salvação, e Jesus vai dizer em Apocalipse algo diferente. Jesus vai dizer duas vezes, Ele vai dizer, olha, porque você não é nem quente e nem frio, eu vou te vomitar da minha boca. Ou você serve a Deus de verdade, ou você está brincando com Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Se Ele é Senhor da nossa vida, querido, o original dessa palavra está dizendo que não é só Senhor, mas Ele é detentor da minha vida. Eu estou como escravo na presença de Deus, para cumprir a sua vontade, não pela metade, mas por inteira, em nome de Jesus. Ele vai dizer, porque você não é nem quente nem frio, eu vou te vomitar da minha boca. Ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, olha, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa vai falar de salvação. Jesus vai falar que a coroa é a coroa da vida. Aquele que quiser receber a vida eterna, Jesus vai dizer que vai nos dar uma coroa, a coroa da vida. No céu só pode ter coroa aquele que passou pela terra. Por isso que todo aquele que estiver no céu, querido, e tiver passado pela terra, vai receber um presente do Senhor, que é uma coroa, determinando que aquele indivíduo passou pela terra. Quem crê que você tem uma coroa aqui? Só que é como, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina você agora, deixa eu tentar ensinar para você o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, por que vocês me chamam de Senhor, se não
não cumprem as palavras que eu ensino a vocês. No final do versículo, Jesus vai dizer assim, ó, a respeito de dois jovens. O pai chega no jovem e fala assim: meu filho, faz isso para papai. E aí o filho diz para o pai assim: olha pai, eu vou lá fazer. Só que quando o pai vira as costas, o filho não faz. E ele chega no outro filho e fala assim: filho, faz isso para papai. E aí o outro filho fala: não pai, não quero fazer não, estou cansado. Só que quando o pai vira as costas, ele fala: não, ele é meu pai, eu tenho que obedecer ele. Então o filho se levanta, vai e cumpre aquilo que o pai pediu para que fosse feito. Você está comigo aqui? Diz amém. Então Jesus pergunta: quem é que foi o filho fiel? Eles dizem: o segundo filho. E Jesus vai dizer: também digo a vocês, que naquele grande dia, prostitutas e meretrizes terão mais arrependimento do que muitos que se dizem crentes dentro da igreja. Porque aquele que está dentro da igreja fala assim, ó: eu vou te obedecer, eu vou fazer a sua vontade, porém vira as costas e faz aquilo que não agrada a Deus. E muitas das vezes meretrizes e prostitutas falam: não quero servir a Deus, mas se arrependem de todo o coração e falam: não há outro caminho, não há outra verdade, senão Jesus Cristo de Nazaré. Então, querido, há um arrependimento genuíno por parte daqueles que estão às vezes ditos por nós no pecado. Mas Jesus disse que todo aquele que clamar a mim, de maneira alguma lançarei fora. Mais terrível é você estar dentro da casa de Deus, se passando por uma coisa que você não é, do que você estar no mundo, querido, fazendo as suas vontades, e no momento certo, você fazer aquilo que é correto. Não estou dizendo para você que você pode simplesmente sair daqui e começar a pecar. Não, não estou dizendo isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu quero que você entenda isso, que se você se dispôs a servir a Deus, sirva a Deus de todo o teu coração, não pelas metades, mas por completo. Preste atenção, é como se eu contratasse um funcionário. É como se eu contratasse um funcionário e falasse assim: olha, eu quero que você limpe a minha casa. Você está comigo aqui? Diz amém. É como se eu falasse assim: olha, eu quero que você limpe a minha casa. Eu contratasse um funcionário. Só que o que acontece? Esse funcionário, querido, ele não trabalha. Ele chega na minha casa, ele enrola o tempo todo o serviço e não trabalha. Ele não obedece à ordem que eu ordenei a ele. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você fosse o patrão desse funcionário e você estivesse pagando para ele, para limpar a sua casa, R$5.000 por mês, ô bênção de Deus. Imagine você, R$5.000 é um bom salário para arrumar uma casa? Pastor, depende do tamanho da casa. Mas vamos supor que a casa seja a sua casa. Você acha a sua casa difícil de arrumar? Por R$5.000 você limpava ela? Pastor, limpava até todo dia. Eu limpo de graça, não precisa nem me pagar. Se você me pagar 5.000, pastor, pois é. Só que esse funcionário, ele não trabalha. Ele faz de conta que limpa, mas não limpa. O que você faria sendo dono da casa e pagando um salário desse para ele? Você contrataria ele mais tempo ou mandaria embora? Mandaria embora? Pois é assim que Deus faz conosco. Ele nos dá um período de tempo para que nós consertemos a nossa vida. Só que se nós não organizarmos a casa, e a casa ele disse: olha, eu estou te dando o maior dom de todos, que é o dom da vida, mas se você não cuidar desse dom da maneira correta, eu vou tirar a sua vida, e você não vai mais poder exercer nada nessa terra. Pastor, isso é bíblico? Eis que o machado está posto à raiz. Só que quando o machado foi ser cortado, Jesus disse: me dá mais um ano. Lembra dessa passagem? Jesus está dizendo: eu vou dar mais uma chance para ele. Só que não é isso que eu quero falar para você. O que eu quero falar para você é sobre obedecer a Deus e ter fidelidade para com Deus. Jesus está dizendo: se você é meu servo, porque você ouve as minhas palavras e não as pratica? Porque não adianta você vir aqui ouvir a palavra, querido, não praticar. Jesus vai dizer, e a gente sempre ilustra isso e quer pintar isso de uma maneira bonita, dizendo que aquele que ouve as minhas palavras é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a rocha. Jesus aqui nesse versículo de Lucas, ele vai dizer: é semelhante a um homem que fundamentou bem a sua casa e colocou alicerces verdadeiros, profundos. Por quê, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa que você não sabe. A Bíblia vai dizer que vai vir um dia mau para todos nós, para todos nós. E se você não estiver fundamentado no dia que o dia mau vier, possivelmente você vai cair. E ele vai dizer: se você diz que eu sou o seu Senhor e não cumpre as minhas palavras, você é mentiroso. Jesus vai falar disso, querido. E ele vai falar
como Samuel. Lembra do profeta Samuel? O profeta Samuel levanta Saul a rei. Só que nós temos que entender o que é servir a Deus de verdade. Não é servir a Deus pelas metades. E nesse ano, daqui no meio do ano para cá, desse mês de maio até o final do ano, Deus falou para mim: eu vou fazer um limpa. Só que eu vou colocar alicerces verdadeiros nessa casa. Eu vou tirar o que não presta, eu vou colocar alicerces verdadeiros nessa casa, em nome de Jesus. Quem crê que você é um alicerce verdadeiro? Pastor, como é que eu vou saber disso? Pelos frutos se conhece a árvore. Se na hora que a tempestade vem você permanece, você é benção. Mas quando a tempestade vem, querido, você não está alicerçado, você possivelmente vai cair. Só que não adianta servir a Deus pelas metades. Ou eu sirvo de verdade ou eu não sirvo. Ou eu sou inteiramente servo do Senhor, querido, ou então eu estou aqui de passeio. Como assim, pastor? Lembra de Saul? Saul é levantado rei. Saul é levantado por Deus a rei de toda Israel. E quando Saul é levantado rei, Deus dá uma ordem para ele. Deus fala: vai e mata o rei de Amaleque. Só que você não vai só matar ele, porque ele fez aquilo que desagrada a mim. Você não vai só matar ele, você vai matar todos daquela cidade, e todo gado, e tudo que tiver naquela cidade. Nada você vai poupar. O rei Saul vai, ele ganha a guerra, ele mata tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Só que ele faz uma coisa errada: ele deixa o rei vivo, e ele deixa os melhores animais vivos. Você está comigo? Diz amém. Deus tinha dado uma ordem para ele. Ele falou assim: ó, você vai na cidade dos Amalequitas, e você vai matar o rei e todos aqueles que estiverem na cidade. Não deixe ninguém vivo, porque essa é a minha ordenação. Só que o que acontece? Quando Saul chega, ele faz negociação com o rei de Amaleque e não mata ele. Quando Samuel chega, Samuel pergunta para Saul: por que você não mataste ele? E aí Saul vai dar uma desculpa para o profeta. O que a maioria de nós fazemos dentro da igreja, sempre dando uma desculpa: pastor, sabe por que eu não fui fiel esse mês? Porque eu tive que, sabe, dar umas... Querido, deixa eu te falar: ou nós servimos a Deus de verdade, ou nós não servimos. Ou nós somos servos do Senhor de verdade, ou nós não somos. Ou é tudo para Deus, querido, ou então Deus não quer metade. Por isso que essa palavra é muito forte: ou você é quente ou você é frio, porque se você for morno, para mim não serve. Saul quer dar uma desculpa para Samuel. Saul vira para Samuel e fala assim: não, sabe o que é, profeta? É porque eu deixei esse gado melhor, essas ovelhas mais sadias, para oferecer em sacrifício a Deus. Só que o maior sacrifício que Deus quer de nós é obediência, querido. O maior sacrifício que Deus quer de nós é obediência. Você não pode obedecer a Deus, querido, você não é digno de nada. A primeira coisa que Samuel faz, fica aí, faz pose de rei. Vem cá, mais para frente para você entrar na câmera. Aí, faz pose de rei. Quando o profeta vê o rei, fica aqui preso aqui, Maurício, de joelho e de mão para trás. Quando o profeta chega e vê o rei vivo, ele pergunta para Saul: por que você deixou ele vivo? Ele gagueja. Samuel não espera nele acabar, ele tira a espada da bainha e mata o rei de Amaleque. Porque quando Deus dá uma ordem, não demore a cumpri-la, cumpra a ordem do Senhor. Depois que ele havia matado o rei de Amaleque, ele pergunta: Saul, por que você também não matou o gado? E ele diz: porque eu queria oferecer ao Senhor. E Samuel diz: não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós o obedecemos. E porque você não soube obedecer ao Senhor, você não serve para governar a nação de Israel. Nós queremos o melhor de Deus, mas não queremos dar o melhor para Ele. Pastor, o que está falando disso? Está falando de autoridade. Isso está falando, querido, de sermos responsáveis na nossa liderança e em servir ao Senhor. Sabe, querido, o problema nosso é que a gente quer autoridade, a gente quer poder, a gente quer cargo, a gente quer confiança, mas o mais importante não é aquilo que a gente possui, mas aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos na mão. Não adianta eu ter um cajado na mão, querido, se eu não oriento ninguém, se eu não conduzo ninguém, se eu não dou destino para ninguém. Ontem na sala de oração nós falamos isso. Ontem na sala de oração eu falava: queridos, eu quero que essa igreja seja uma casa que vai te dar destino. Eu quero que essa igreja seja uma casa que vai te dar condição de você crescer em todas as áreas da sua vida. Uma casa de propósito, uma casa de destino, mas isso depende de você querer. E domingo agora na Santa Ceia nós vamos levantar novos diáconos, novos obreiros, novos cooperadores e novos líderes de departamentos da igreja. Essa Santa Ceia, pastor, mas já agora na ceia sim, porque tem gente que já está fazendo a função
mas não recebeu a unção. Então está na hora de reconhecer essas pessoas e dar continuidade. Mas uma coisa que o Senhor falou para mim foi: esses líderes estão sendo levantados, avisa eles e orienta eles que se for para me servir pela metade, para mim eles não servem. Só vão ter um título, mas não terão a minha qualidade nem a minha unção. A Bíblia vai dizer que os primeiros a serem julgados diante do Senhor são aqueles que estão na frente. Um dia, querido, diante do trono de Deus, eu falo isso com muito temor no meu coração, a Bíblia vai dizer que um dia Deus vai estar sentado no trono branco, e um dia Ele vai chamar a igreja de Tupaciguara, e os primeiros a se colocarem diante do trono, e se joelharem diante do Rei dos Reis, serão aqueles que se diziam homens e mulheres de Deus. E aí você vai ver tudo aquilo que eu fazia no meu secreto, se realmente eu sou homem de Deus, só com o microfone na mão, ou se nos bastidores, eu era fiel à minha esposa, eu era fiel àquilo que pertence ao Senhor. Pastor, por que isso vai acontecer? Porque o Senhor vai dizer que o juiz de Deus vai começar pela casa dele, e depois da casa dele, depois que o pastor for julgado, os líderes forem julgados, Deus vai julgar todos nós, e cada um vai receber segundo a sua recompensa e segundo as suas culpas, porque todos nós vamos prestar contas diante daquele que é o dono e Senhor das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós. Mas se nós, querido, não sabemos reconhecer autoridades, Jesus vai dizer isso para nós. E, querido, é o mais importante, eu quero que você entenda isso, porque hoje eu não estou, sabe, eu disse para você que na terça-feira, querido, eu não quero passar a mão na sua cabeça. Terça-feira eu quero que nós nos posicionemos, ou a gente serve a Deus ou não serve, ou a gente está aqui passeando, ou a gente está aqui brincando, ou a gente vai estar aqui para crescer, ou a gente está aqui para brincar. Eu quero dizer para você, querido, criança brinca no parquinho, adultos edificam uma obra para o Senhor, em nome de Jesus. Homens e mulheres que vão edificar algo para o Senhor, homens e mulheres que vão construir algo para o Senhor. Cada um está construindo uma coisa, eu estou pregando isso a semana inteira. Cada um está gerando alguma coisa, e o que nós estamos gerando, o que nós estamos produzindo, para quem é? Deus vai prestar conta de tudo com você, querido. Deus vai prestar conta de cada centavo que você investiu em outras coisas que não foi na obra do Senhor. Deus vai perguntar para você tudo que você fez com aquilo que Ele te deu, o maior bem de todos, o dom da vida. Saul não quis obedecer ao Senhor, e Samuel retirou ele do trono. Não porque Samuel queria, mas porque quando eu desagrado ao Senhor, a unção de Deus que não pode mais estar sobre a minha vida. Pastor, o senhor está falando que eu não posso falhar? Não estou falando de falhar, mas algumas falhas são inadmissíveis para aqueles que decidiram servir a Deus de verdade. Já viu aquele culto que ninguém dá amém? Deixa eu te falar uma coisa, querido, é inadmissível alguns detalhes, pelo menos para mim, eu não sei para você, mas é inadmissível, querido, que um pastor, alguém que está na frente de uma igreja, orando para o povo, eu vou dar um exemplo para você, vem aconselhar um casal que está com problema de casamento e se aproveita dessa situação para dar em cima da mulher de outro homem. É inadmissível. São pecados que, para quem está na frente, querido, eu acho que para mim é abominável demais. Estou dando um exemplo. Alguém que toca naquilo que é santo, alguém que quer tirar proveito daquilo que é sagrado. Ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Quer ser um homem de Deus? Quer ser uma mulher de Deus? Por isso que eu perguntei para todos. Eu falei, eu vou te consagrar. Posso? Pode. Tem certeza? Tem. Por quê? Porque a partir do momento que o óleo descer sobre a sua cabeça, o inferno inteiro vai saber o seu nome, e vai ter uma legião de demônios para tentar pegar a sua vida e tirar você desse lugar. Porque um crente de pé conquista uma cidade para Jesus. Estava vendo um testemunho, querido, de alguns pastores que foram pregar na África, e é muito forte isso. Eles foram pregar na África, e chegando na África, a perseguição com os cristãos é muito grande, e alguns feiticeiros da região, algumas pessoas que trabalham com a feitiçaria negra, estavam lá, e esse homem que estava contando o testemunho, ele disse, lembra de Filipe,
que era transportado pelo Espírito Santo. Quando Deus queria usar Filipe, ele pegava Filipe aqui e transportava ele em 1 segundo para outra cidade. Está na Bíblia isso. O Espírito Santo transportava ele. Esse homem que estava contando, hoje ele é um pastor de 22 anos. Ele disse: quando eu servia Satanás, quando ele queria fazer alguma coisa através da minha vida, eu também não pagava passagem de avião, não pagava passagem de ônibus, ele me transportava para onde eu queria. Eu tenho esse testemunho, depois se você quiser, me chama lá no WhatsApp que eu te mando ele, é interessante. E ele disse que um dia chegaram alguns missionários lá na África, ele já tinha degolado vários pastores, ele tinha 16 anos na época, e já tinha matado mais de 10 pastores e líderes naquela região. Querido, você não serve a Jesus, porque se você não tem coragem de perder a cabeça por Ele, você não ama Ele de verdade. Você não tem coragem de abrir mão nem do que é seu, querido, quem dirá da tua vida? E aqueles pastores chegaram lá e estavam numa casa, ele disse que era uma casa grande, branca, de 2 andares, e eles chegaram naquela casa, ele mais 6, e quando eles chegaram na casa munidos de armas, eles foram entrar, e na janela da casa eles viram um homem branco, um homem que de dentro dele saiu uma luz tão clara, que não conseguiam ver mais nada. E eles olharam para aquele homem e ficaram cegos, e na hora, o Espírito estava com eles, os retirou dali imediatamente. E quando eles chegaram naquele lugar distante daquela casa, aquele jovem perguntou: quem era aquele homem de branco? E aquele ser do mal, aquele ser maligno disse: ele é o nosso maior inimigo. Naquela hora aquele homem disse: se aqueles homens são protegidos por aquele ser, eu não quero mais servir as trevas, mas agora eu quero servir essa luz. E aí, querido, ele entendeu uma coisa, que um homem cheio da unção de Deus e revestido de autoridade tem poder para transformar uma nação inteira. Por isso que eu falei para vocês, sabe como é que é feita as execuções do Estado Islâmico? Sabe como é feita as execuções daqueles países que perseguem os cristãos? Um cristão se senta na frente e 7 homens, 8 homens, 10 homens armados com metralhadoras para derrubar helicópteros matam um homem. Por quê, pastor? Porque um homem que está cheio de poder de Deus, ele tem poder para converter uma nação inteira para Jesus. Mas um homem, querido, que não tem compromisso com Deus, ele está enganando a si mesmo, e há de pagar um preço caro, porque além de enganar a si mesmo, está enganando aqueles que também acreditam e confiam nele. É muita ingratidão, querido, vocês acreditarem na minha vida, depositarem a sua confiança em mim, e eu decepcionar a sua fé. Mas pastor, a Bíblia não diz que nós não devemos, esperar de homens. Como é que a Bíblia diz? Maldito é o homem que confia no... Não, querido, realmente a Bíblia diz isso, e realmente você tem que guardar teu coração. Mas se eu quero, querido, assumir uma posição, eu tenho que fazer jus àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quem concorda comigo aí, levante a sua mão. Por isso Jesus vai dizer: porque você não é crente nem frio, eu vou te vomitar da minha boca. E para fechar, querido, eu queria que você entendesse uma coisa: se você decidiu servir a Deus, respeite a autoridade. A Bíblia vai dizer para nós que toda autoridade ela é instituída por... toda autoridade é instituída por... Toda autoridade é instituída por Deus. Tem muita gente que às vezes está reclamando do governo atual, da cidade, do país, mas eu queria lembrar para você uma coisa: se tem alguém lá sentado, foi porque Deus permitiu que estivesse. Então não amaldiçoe o prefeito da nossa cidade, não amaldiçoe o governador da nossa cidade, não amaldiçoe o presidente da nossa nação, porque toda autoridade ela é instituída pelo Senhor. E se você quer ser honrado na sua autoridade, respeite as outras autoridades. Pastor, mas eu não concordo. Ninguém diz que é para você concordar, mas Jesus disse. Jesus vai dizer: respeite a autoridade, respeite seu patrão, respeite quem Deus colocou para ser seu guia espiritual, para ser o seu sacerdote. Respeite a sua igreja, respeite os seus irmãos, respeite uns aos outros. Olha lá, o que Romanos 13:1 vai dizer? Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por... Toda autoridade ela está ordenada por Deus. Pastor, está na Bíblia, mas o senhor pode me dar um exemplo? Lembra quando Jesus chega diante de César?
César vira para Jesus e fala: eu tenho autoridade para te libertar. E Jesus vira para ele e fala: nenhuma autoridade você teria se antes do céu não fosse lhe. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso uma coisa: eu aprendo que hoje eu estou pastor, não quer dizer que eu serei pastor por toda a minha vida. Hoje eu estou pastor, não quer dizer que eu serei pastor por toda a minha vida. Hoje você está membro, não quer dizer que você vai, querido, não quer dizer que nós seremos donos do poder por grande tempo, mas quando Deus nos entregar o poder, que nós façamos o seguinte: devolvamos o poder e a glória que pertence a Ele. Tem gente que Deus não pode levantar. Por que, pastor? Se Deus te levanta, você mesmo cai. Porque, querido, tem gente que sobe numa caixinha de fósforo, quer fazer discurso. Tem gente que você fala assim, ó: você é a babá da creche. Pronto. Babá da creche, já pensa que é o rei da cocada preta, é ela que manda ali. Querido, você só manda na creche. Tem gente que não pode, sabe, governar sobre ninguém. Vamos supor, você às vezes era funcionário, aí você vira gerente. Aí você bota a mão, eu acho que a pessoa se imagina um super-homem. Coloca a mão na cintura e pensa assim: tem uma capa aqui, ó. Eu tenho superpoderes, eu mando e desmando aqui. Ai de você, que o maior sirva o menor, e aquele que quiser ser grande, que sirva a todos. Jonathan falou isso aqui ontem na sala de oração. Se você não pode servir, querido, você não serve. Sabe, querido, queria que alguns irmãos se atentassem, principalmente aqueles que dizem que amam essa casa. Querido, chega, vê se o lixo já foi tirado. Se não foi, não espere alguém tirar, faça você. Eu mexer com lixo? Querido, é a casa do Senhor, nós só somos mordomos dela. Sou eu que tiro o lixo todo dia, sou eu que limpo o banheiro direto e diversas vezes, e faço isso com todo amor e temor no meu coração, porque sei que essa casa não é só uma igreja, mas é o templo onde nós adoramos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele merece o meu melhor em todas as áreas. Mas se eu não sei honrar o meu irmão, se eu não sei obedecer, por exemplo, nós temos alguns departamentos que serão levantados na igreja. Por exemplo, nós vamos estar levantando um coral. Você que tem vontade de cantar, nós vamos ter um coral na igreja. Só que vai ter alguém na frente do coral. Respeite essa pessoa. Pastor, mas eu não concordo. Não concordo, compra uma corda para você e corda o que você quiser. Mas a pessoa que está na frente deve ser honrada. Nós temos uma líder de mulheres, a irmã Denise. Tá certo, ela tem 200 anos já. Brincadeira. Mas, querido, vamos ajudar ela, porque hoje ela está líder. Ela não vai ser líder para sempre. Denise, você nasceu, o dia que você nasceu, Deus falou assim: a partir de hoje você é líder. Deus colocou ela líder. Nós vamos ter um líder de louvor, querido. Glória a Deus por isso. E eu quero que vocês respeitem ele. Aquilo que ele então colocar, vamos obedecer. Nós vamos ter um líder. De que mais? Nós temos uma líder de oração, de intercessão, querido. Vamos respeitar uns aos outros. Não está na Bíblia, porque depois você vai falar que eu falei que está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas uma coisa que tem um ditado lá fora que diz: cada um dentro do seu. O meu direito acaba onde o seu começa. E o seu limite termina onde o meu limite começa. Acha aí para mim, meu bem. Considerai o próximo superior a si mesmo. Queridos, se nós considerarmos o nosso irmão maior do que nós, que nós não vamos lutar por nenhum lugar, porque cada um tem lugar, e essa casa é uma casa de destino. Hoje você não pregou, mas amanhã você vai pregar, em nome de Jesus. Hoje você não cantou, mas amanhã você pode pregar. Então hoje, querido, em vez de você apontar o dedo para o irmão, vamos ajudar ele. Vamos supor, hoje a irmã Valdirene que cantou, glória a Deus, aleluia, você está sentado. Amanhã a irmã Catiúcia, aí a irmã Valdirene vai estar sentada, por exemplo, e ela vai falar, aleluia, glória a Deus. Por quê, pastor? É um servindo o outro, é um ajudando o outro, é um fazendo o outro crescer e ser abençoado em nome de Jesus. Pastor, mas a palavra do irmão foi mais ou menos. Mas não foi, ele não pregou para você, ele pregou para Jesus, querido. Ele deu o melhor que ele podia dar, e Jesus recebeu o melhor dele, amém? Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Meu Deus, olha isso.
Não sejam egoístas, meu Deus, nem tentem impressionar ninguém, querido. Aquilo que você faz para impressionar quem? Porque eu não sei você, mas o que faz aqui dentro, querido, é para a honra e glória do Senhor. Acredite se quiser, tem gente que quer impressionar os outros para falar que ora mais. Não, pastor, não tem isso não. Tem gente que quer falar que Deus ouve mais oração dele do que a do outro. Pastor, o senhor já teve isso aqui na igreja? Não. Aqui? Não. Querido, já teve gente que passou aqui nessa igreja que disse que Deus não ouvia minha oração, mas escutava a oração dela. Misericórdia. Denise, deixa eu mentir não. Estou falando mentira? Tinha gente que falava assim: Deus não ouve a oração dele. Engraçado, a Bíblia vai dizer que o pastor é o anjo da igreja. E até onde eu sei, Deus respeita a autoridade. Se Deus não avisou nem o pastor, meu Deus, ou ele está muito pecaminoso, ou então você está querendo tomar o lugar de Lúcifer, porque era Lúcifer que queria tomar o lugar dos outros. Querido, espere sua vez. Não faça para impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. A Bíblia não diz que o pastor tem que orar para todo mundo. Sabia disso? Mentira. A Flávia pode orar para mim. Você pode orar para mim. Porque a Bíblia vai dizer: orai uns pelos. Mas é lógico que existe uma hierarquia. Mas, querido, você tem autoridade para expulsar demônio na sua casa em nome de Jesus. Tem gente que pensa que a minha oração é mais poderosa. Espera aí. A IAPV não é a maior igreja da cidade. A IAPV não é a maior igreja, a melhor igreja. Já teve gente que falou para mim aqui: aquela igrejinha. Sabe o que eu ouvi esses dias? Não é possível. Aquela igrejinha tem uma live melhor que a nossa. De verdade, eu escutei isso. A live deles tem até, como é que chama aquele negócio que passa embaixo? Legenda. A live deles tem até legenda. A nossa não tem. A nossa é maior do que a deles. O problema é que eles não sabiam do seguinte: eu não sirvo uma instituição, eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor. E se Ele quiser nos dar um terreno, Ele vai nos dar em nome de Jesus. Se Ele quiser nos dar uma casa nova, Ele vai nos dar, porque a obra não é minha, a obra é dEle. Mas uma coisa que nós não estamos fazendo: nós não queremos mostrar que somos melhores que ninguém. Nós só queremos o nosso espaço naquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, em nome de Jesus. E eu quero dizer que você tem o seu espaço, você tem o seu lugar nessa casa, e Deus vai te usar poderosamente para curar os enfermos, expulsar os demônios e para fazer milagres e maravilhas em nome de Jesus. Eu profetizo que alguns de vocês vão ganhar tanta alma para Jesus até o final desse ano, querido. Só isso, quem mais vai receber isso aí em nome de Jesus? Querido, eu vou liberar vocês para fazer culto nos lares. E eu profetizo, vocês vão ganhar vidas e vão ter o que apresentar quando Jesus te chamar para a glória. Mais uma coisa nós precisamos aprender, e eu vou fechar aqui com você. Querido, você viu que hoje não foi um culto de pregação, foi um culto mais de ensino. Você entendeu isso? Diz amém. Vamos fechar aqui dizendo duas coisas para vocês. Hebreus capítulo número 13, versículo número 17. Hebreus 13, 17. Olha isso: obedeçam aos seus líderes, façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão. Você quer ser líder aí? Deus está confiando almas na sua mão. E ai de você se você decepcionar o Senhor e decepcionar essas vidas. Tome cuidado com aquilo que você está recebendo, porque Deus está te levantando, não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você está ganhando um trabalho importante, e Deus vai querer que você preste conta de cada alma. Tem muita gente que vira para mim, Denise, e fala assim: ó, pastor, por que o senhor não desceu o cajado naquela ovelha? Porque o pastor não é juiz. Vai ver o que significa a palavra pastor. A palavra pastor significa cuidar, proter, aquele que mostra o caminho. Eu não sou o caminho.
Eu não sou o dono da verdade. Eu só aponto para a verdade e mostro para vocês o caminho. Mas o pastor não é o que faz justiça, porque a Bíblia vai dizer que a justiça e a vingança pertencem ao Senhor. A única coisa que eu posso fazer, e dentro dos meus limites, é tentar botar ordem na casa. E a Bíblia vai dizer, olha, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivos para trabalhar com alegria. Meu Deus! Dê motivos para o seu líder, para ele trabalhar com alegria, querido. Não seja um peso para o seu pastor, não seja um peso para o seu líder. Se você não quer ajudar, também não atrapalha. Pastor, eu não concordo, então vaza daí. Pastor, eu não concordo com o trabalho da EPV. Eu te amo, vai procurar uma igreja, vai te lascar para lá, mas deixa nós trabalhar em paz, querido. Misericórdia, pastor, misericórdia nada. Fica aqui dentro querendo criticar o trabalho dos outros, querido. Vai catar tua turma. Pastor, você está me mandando embora? Não, estou dizendo para você que eu te amo. E antes que a gente crie caso um com o outro, eu respeito você, mas você tem que respeitar a sua liderança. Não concordo. Deus te abençoe. Vai seguir o teu caminho. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiará vocês. Há mais ou menos 2 semanas atrás, hoje eu estive na casa de uma irmã, e há mais ou menos 2 semanas atrás, eu tive que fazer uma viagem forçada pelo Espírito Santo, a Brasília. Quem lembra que eu estive em Brasília? Querido, você lembra como é que eu estava antes de vir de Brasília? Eu estava muito mal, eu não estava conseguindo pregar direito, eu estava muito angustiado, muito oprimido, porque a batalha espiritual, quem é da intercessão sabe, querido, o pastor carrega um peso espiritual muito grande, porque eu atendo todo mundo, mas ninguém senta para me atender. Eu ouço o problema de todo mundo, mas ninguém para ouvir o meu problema. Todo mundo que o pastor esteja sorrindo, mas às vezes nós dois estamos chorando, eu e minha esposa lá em casa, com problemas financeiros, todo mundo passa, mas o problema é que eu falo para todo mundo que vai dar certo, e às vezes na minha casa está dando errado. Credo, pastor, se eu passo por isso, passo. Às vezes, querido, você me vê sorrindo, mas não sabe que eu fico chorando. Mas eu estive na casa da irmã, ela falou assim, pastor, eu fiquei impressionada com uma coisa. Eu falei, o que, minha irmã? O senhor voltou de Brasília, parece mais animado. Eu falei, não, eu voltei de Brasília renovado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque, querido, não é a minha condição física, mas é aquilo que eu carrego. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem para mim poder pregar para você. Eu tenho que estar bem para mim poder cuidar de você. Como é que uma pessoa doente vai cuidar de alguém que está doente? Os dois vão morrer junto. Mas eu tenho que estar curado para poder cuidar de você. Sabe por que muitas famílias não dão certo? Sabe por que muitas casas não vão para frente? Porque são 2 pessoas doentes querendo cuidar um do outro. Se você não é curado, você não pode se casar. Se você está doente, você não pode cuidar de ninguém. Mas se você está curado, Deus já vai preparar uma pessoa para caminhar do seu lado, em nome de Jesus. Tem muita gente que pergunta, pastor, por que eu ainda estou solteiro? Porque você ainda não está curado para receber alguém. Mas volta lá para mim, meu bem. Deixa eu só fechar com vocês aqui. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes. Querido, nós vamos levantar líder de departamento. Ainda que você não concorde agora com isso. Ainda que você fale assim, não, mas fulano é grande demais. Fulano é pequeno demais. Fulano é feio demais. Eu sei, querido, que é feio. Mas se é Deus que está colocando, abençoe essa pessoa, porque amanhã pode ser você. Mas se você não sabe honrar ninguém hoje, não merece honra amanhã. Pastor, a irmã Denise é uma bênção, está conosco há 4 anos, nunca me deu problema na igreja, é a nossa líder de mulheres. Então vamos ajudar ela. Denise, o que você precisa? Denise, já tem alguém para decorar a igreja? Denise, já tem alguém para fazer o café? Denise, vamos ajudar. Às vezes você não vai concordar comigo, às vezes você não vai concordar com os líderes da casa, mas querido, ajuda eles, porque amanhã você pode estar nesse lugar. Amanhã pode ser você, e você vai querer alguém que te ajude e não te critique. Obedeça aos seus líderes, façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão
Agora você que está sendo levantado a líder, você que está querendo crescer na presença de Deus, toma cuidado com uma coisa: você não está fazendo para as pessoas verem, você não está fazendo para agradar o pastor, pelo contrário, você está fazendo para honrar e agradar o Senhor. Toda oferta que você deposita no altar não é para o pastor ver. Você acredita? Vou contar um segredo para vocês. Não ia contar não, eu vou contar. Mas tem gente que dentro da igreja, que só dizima o dia que o pastor está na igreja. Teve um dia que eu cheguei no culto, no final do culto, e quando eu cheguei no final do culto, o culto já tinha acabado. Uma irmã chegou correndo em mim e falou: pastor, consagra aqui meu dízimo. Eu perguntei: uai, eles não pediram dízimo e oferta hoje não? Não pediram, mas eu gosto que o senhor consagra. Eu respirei fundo, eu falei: Senhor, eu não vou falar, eu vou falar no dia de culto. Se você dizima para o pastor ver, não é para Deus que você dizima, é para o pastor. E que vantagem tem isso, querido? Se você não consegue ser fiel a Deus, por que você quer ser fiel aos homens? Você não consegue ser fiel ao Senhor, você dizima para o pastor ver, querido, pelo amor de Deus. Eu não preciso disso, eu também sou dizimista. Eu também presto conta, eu também dizimo. Eu não dizimo para agradar ninguém, eu dizimo porque é um princípio bíblico e ponto final. Mas pelo amor de Deus, querido, não faça para agradar. O trabalho deles é cuidar das suas almas. Prestem contas a eles. Tem gente, querido, tem gente que mudou de igreja, está 3 meses no outro ministério, depois me liga e fala: pastor, estou te ligando para dizer que eu saí. Mas depois que você já saiu, que você me fala? Por que você não tentou ficar aqui e resolver o problema? O problema é comigo, vamos sentar. Ou eu te peço perdão, ou você me pede perdão. Se nós for homem também, nós rola no chão, bate um na cara do outro, nós dois sai com o olho roxo, mas sai perdoado em nome de Jesus. Fala: pastor, não gosto de você, pá. Eu também de você não, irmão, pá. Pastor, mas não tem que dar a cara? Tem. Mas ele deu a mão primeiro, então depois nós... Jesus é santo, querido, né? Jesus é santo. Misericórdia, pastor. Estou brincando, irmão, só para distrair você. Chega em mim e pergunta: pastor, o senhor não vai com a minha cara, o senhor não gosta de mim? Tá certo que você é meio feio mesmo, mas eu não tenho nada contra você, querido. Eu estou aqui tentando servir a Deus, dar o meu melhor. Então, se você não quer dar o melhor, também não me atrapalha. Vai catar tua turma, vai ser feliz. Mas por favor, me ajuda a fazer a vontade de Deus crescer sobre essa cidade, em nome de Jesus. Não deixa a IAPV ser mal falada. É só uma placa, pastor, mas a IAPV é essa família que está sentada aqui me ouvindo. Vou acabar aqui, prometo. Existem pessoas que são como a cobra. Existem algumas pessoas que são como uma serpente, igual a cobra. O Gerson passa na frente da filmagem. Vou começar de novo. Vou contar uma história para vocês. Existem algumas pessoas que são como uma cobra. Por quê, pastor? Nunca construíram nada, só rastejam no chão e não conseguem olhar para você e te ver de pé. Tem muitas pessoas que são como a serpente. Ela fica doida para te jogar no chão, fica doida para te derrubar, e quando vê alguém crescendo, em vez de aplaudir, critica. Por quê? Porque nunca construiu nada e não quer que ninguém construa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus te fez para voar alto, para conquistar lugares altos, em nome de Jesus. E eu quero te dizer que mesmo voando alto, sempre vai ter cobras no meio do caminho. E o pior de tudo, se até Jesus teve um traíra no meio do bando dele, tenha certeza que muitas das vezes você vai ser magoado por pessoas que estão perto de você. Só que a águia tem uma diferença da cobra. A cobra, ela espera um deslize de quem está em cima para poder derrubar. Por isso que Jesus vai dizer: vigiai e orai, para que o vosso adversário não prevaleça. A águia, querida, ela voa alto, mas a cobra está sempre no chão, esperando o momento certo para te atacar. E outra coisa, a águia nunca briga de igual a igual para a serpente. Sabia que um dos alimentos da águia é a cobra? É, pastor? É. E você sabe como é que a águia faz para pegar a cobra? Ela vai lá embaixo, dá um rasante,
pega a cobra, sobe com a cobra até o mais alto céu. Se é para conversar com gente que não dá testemunho, eleva essa pessoa até um nível de oração, querido. E a hora que a águia chega lá em cima, ela solta a cobra. Vê no Discovery Channel, vê se eu estou encontrando bobrinha para vocês. E a hora que a cobra cai no chão espatifada, a águia chega lá e se alimenta. Mas por que eu estou te dizendo isso? Querido, você não tem que provar nada para ninguém. Quando alguém fala mal de você, quando alguém quiser jogar veneno para destruir a sua vida e o teu ministério, sobe o mais alto que você puser na presença de Deus e fala: Senhor, tua palavra declara: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos e caluniados por amor ao meu nome. Mas tomara a Deus que você tenha feito a coisa certa, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, e Ele vai honrar cada um. Posso ouvir um glória a Deus? Querido, se até hoje você está brincando de ser crente, eu vou te dar um conselho: não está mais no tempo de brincar. Eu vi uma reportagem essa semana de alguns cientistas que criaram a cura do coronavírus. E é simples. Sabe como é que é? É só você passar sobre a pele. Você viu isso? Você viu? Você passa sobre a pele e automaticamente... Mentira, pastor. Olha lá. Aí eles falaram o seguinte: que essa tecnologia, incrível, né? Vai ser usada no futuro. Eles vão querer colocar ela na mão ou na... Engraçado. E o ano que vem estão querendo acabar com o dinheiro. Coincidência? Ou é a palavra de Deus se cumprindo? Nos últimos dias, ninguém terá condições de comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta na mão ou na... Loucura, pastor. Fica onde você quiser, eu fico com a palavra de Deus. E eu estou te dando um conselho: se você está brincando de ser crente, está na hora de você se arrepender e falar: Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. Se coloca de pé comigo, vamos orar em nome de Jesus. Que você possa ser um líder de excelência, que você possa ser um homem ou uma mulher que venha fazer a diferença, em nome de Jesus. Querido, eu queria terminar esse culto orando por você. Eu queria orar para todos aqueles que vão ser levantados nesse domingo. E eu queria orar para você que fala assim: pastor, chega de rastejar no chão. Pastor, chega de viver de migalhas. Eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Quem quer tudo que Deus tem para você? Não sai do seu lugar, vem à frente, deixa eu orar por você nessa noite. Os líderes que vão ser levantados, obreiros, cooperadores, quero orar por você nessa noite, querido. Quero orar por toda a igreja nessa noite. Meu Deus, pastor, não é só os líderes. Eu falei: você que quer mudança, sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero orar por você também. Você que fala: pastor, chega. Pastor, esse ano eu quero fazer a diferença. Pastor, esse ano eu quero que seja diferente. Feche seus olhos aí, querido. Coloque a mão no teu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você agora, em nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos, Senhor Pai, cada irmão, cada irmã. Senhor, nós te apresentamos a cada vida, Pai, cada líder que será levantado, Pai, nesse final de semana. Espírito Santo, a tua palavra declara, Pai, que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Por isso eu oro, Pai, nessa noite por todos aqueles que serão levantados. E eu oro também por aqueles, Senhor, que estão tomando um compromisso nesse ano, Pai, de servir ao Senhor de verdade. Espírito Santo, nós não somos capazes de fazer nada. Meu Deus, fica com o olho fechado aí que Deus quer falar com algumas pessoas aqui. Deus manda dizer para você o seguinte: ninguém nunca acreditou em você, ninguém nunca te deu uma oportunidade. Deus está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade esse ano de crescer e de fazer a diferença.
Deus manda dizer para você: não é no teu tempo, é no meu tempo. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Eu sei que você já queria ser levantado, eu sei que você já queria estar num lugar de excelência, eu sei que você queria um bom emprego, queria um bom lugar, mas deixa eu falar para você uma coisa: você não estava pronto, não estava preparado. E não... Deus, libera o peso da tua opinião sobre as crianças, que elas possam sentir o seu fogo. Elas vão liberar profecias sobre o avivamento. Exatamente nesse momento, Deus manda eu te dizer: chegou um tempo que eu vou investir na tua vida. Chegou um tempo que eu vou investir no teu ministério. Você diz: eu não sou capaz, eu não tenho condições, Senhor, eu não posso, eu sou pequeno demais. E Deus vai dizer: eu pego as pequenas coisas desse mundo para confundir as grandes. Eu pego as coisas que não são para confundir as que são. Eu pego aquele que não é capaz, que ninguém dá nada por ele, dá nada por ela. Meu Deus, tem uma pessoa que está aqui e você está falando assim: mas e o meu passado? Ei, o diabo vai vir jogar o teu passado na tua cara, mas Jesus manda dizer: eu paguei o preço pelo teu passado, e eu mando eu te dizer que eu estou escrevendo um futuro diferente a partir de hoje. Oh Espírito Santo, Deus manda dizer: as lutas virão, mas não depende de mim, depende das suas escolhas, permanecer na minha presença ou sair dela. Se for para ser fiel, é até a morte. Por que você me chama de Senhor, se você não ouve as minhas palavras? Assim diz o Espírito Santo nessa noite. Não adianta me chamar de Senhor, se você não me ouve, se você não me busca, se você vem nessa casa só passear. Meu Deus, se é para servir é de todo o coração, se é para fazer a obra de todo o coração, querido. Senhor, toca agora, Pai. Eu libero a tua unção sobre cada ministério. Ministério de intercessão, ministério de mulheres, ministério de cooperadores, ministério de obreiros, ministério de louvor, ministério de jovens, ministério infantil, ministério de multimídia, ministério de fotografia, ministério de gravação e filmagem. Senhor, só tenho algo a te pedir nessa noite como pastor: levanta cabeças de chave e tira do meio de nós todo engano. Senhor, queima toda a palha, porque nós queremos edificar uma obra grande, e tudo aquilo que é obra de tropeço, tudo aquilo que não tem compromisso contigo, tudo aquilo, Pai, que não quer edificar algo para o Senhor, arranca do meio de nós. Mas coloca pessoas que vão pagar um preço, que vão ser fiéis à sua liderança, que vão ser fiéis àquilo que o Senhor está construindo no nosso meio, e nos faz chegar até os confins da terra, porque o desejo do Senhor, meu Deus do céu, escuta isso, fica com seus olhos fechados, que alguns de vocês vão ter visões agora. O Espírito Santo está me mostrando que alguns de vocês vão ver visões agora, nesse momento. Pastor, não tem ninguém falando em línguas. Mas o Espírito Santo está aqui. Ramache, ei, Deus manda dizer: você se vê pequeno, mas eu levarei você e a sua voz até os confins da terra. Ouvirão falar de você, ouvirão ouvir teu nome. Você se acha pequeno, você se acha incapaz. Mulher, você não se acha digna, você não se acha merecedora. Mas eu te chamei não porque você merece, mas eu te chamei porque eu te amo, assim diz o Senhor. Eu te chamei porque você é meu filho amado, minha filha amada, e eu não me lembro mais dos seus pecados. Mas eu estou dizendo
que se fizeres uma aliança comigo, nenhum poder das trevas poderá resistir à tua oração e à súplica que sai do teu coração. Ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguns de vocês vão ver pessoas agora, alguns de vocês vão ver multidões diante de vocês, mas pastor, e a pandemia? Deus manda dizer: eis que enviarei um avivamento ainda antes do fim, e levantarei muitos, e colocarei muitos no lugar. Remastorianda, não deram valor à minha presença, Corianda Shaireriamá, não deram valor à minha obra, por isso eu estou tirando grandes do trono, eu estou tirando autoridades que se diziam grandes, homens e mulheres que se diziam grandes demais, eu estou abatendo, e eu estou colocando os meus filhos pequenos, aqueles que não tinham condição de ser nada, Ele está dizendo: eu colocarei no trono, eu levantarei aqueles que não são, para confundir os que são. Ei, remastorianda lá, eu vejo autoridades, meu Deus, eu vejo juízes, eu vejo promotores de justiça, eu vejo homens e mulheres grandes se rendendo a Cristo, e aqueles que você dizia: não, esse não vai, eis que o Espírito Santo diz que mostrarei que habito no meio do meu povo, e mostrarei que grandes e pequenos servem ao meu propósito. Usarei grandes para abençoar pequenos, e pegarei pequenos para tomar conta de grandes. Meu Deus, ei, apenas se posicione, porque Satanás tem tentado a muitos, Satanás tem parado a muitos, muitos não sonham mais, muitos não vivem mais, muitos não têm alegria da minha presença, mas eis que digo a todos vocês, que o meu Espírito visitará a terra,